Bem, gente, vamos para mais uma aula de álgebra linear do curso de Ciências e Tecnologia da UFRN. Essa aula é sobre núcleo e imagem de transformações. Vamos começar com a definição de núcleo de uma transformação, né? Então, vou considerar dois espaços vetoriais aí, V e W, sob o mesmo corpo K. Então, os escalares são da mesma natureza nos dois, né? Pode ser complexo, pode ser real, tal, mas são dois espaços vetoriais aqui sobre o mesmo corpo. E eu vou considerar essa F de V para W uma transformação linear, né? Então, tem a propriedade de homogeneidade e a propriedade de aditividade. E eu vou definir então o que é o núcleo dessa transformação. O símbolo do núcleo da transformação F é quer de F, né? E esse núcleo é um conjunto de vetores, todos os vetores do domínio que são transformados pela transformação linear no vetor nulo do contradomínio. Então, o núcleo da transformação é o conjunto de todos os vetores de V, tais que f de V é zero, né? Ou é o vetor nulo. Né? E aí, para ilustrar isso, né, onde que essas coisas estão aqui, vamos olhar para esses diagramas que dizem, do lado esquerdo aqui, eu tenho o vetor V, o espaço vetorial V, que é o domínio. Né? Do lado direito, eu tenho o espaço vetorial W, que é o contradomínio. E eu tenho aqui o efeito da transformação. Né? Então, a transformação F mapeia esse espaço vetorial V para esse espaço vetorial aqui, imagem de F. Né? E aí a gente pode lembrar que a imagem de F é um espaço vetorial, a gente viu isso na aula passada. É um subespaço do W. E o núcleo de F, que é o que eu estou definido aqui agora, é esse conjunto aqui dentro, que é um subconjunto de V e que contém o vetor nulo do V. E esse é um conjunto que todos os vetores desse são mapeados pela transformação F no vetor nulo de W. Né? Então, todos esses caras aqui, quando aplicar F em qualquer vetor desse conjunto, vai dar o vetor nulo. Né? Então, isso é o núcleo da transformação. Então, lembra, o núcleo é um subconjunto do domínio e a imagem é um subconjunto do contradomínio. Né? E o núcleo tem esse símbolo, né? Em português a gente escreve quer de F, e fala núcleo, mas esse quer aqui é um símbolo que vem do nome em inglês kernel. Né? Kernel, cerne, em português a gente tem a palavra cerne também, né? Que significa núcleo, parte central. E existe também o nome espaço nulo. Né? Então o espaço nulo da transformação é esse conjunto aqui. Né? E bom, eu estou falando que é um espaço, né? Então vamos olhar para isso. O núcleo da transformação ele é um espaço vetorial. Ele é um subespaço, claro, do domínio. Né? Então, a gente vai demonstrar isso agora. A ideia é que se eu tenho um subconjunto de um espaço vetorial, para esse cara ser considerado um subespaço, para ele ser um subespaço, ele tem que ser um espaço vetorial. E aí basta que a gente mostre que ele é fechado, um conjunto fechado por adição, então a soma de dois elementos do conjunto ainda está no conjunto, e por multiplicação por escalar. Então, se eu multiplicar qualquer elemento desse conjunto por um escalar qualquer, eu ainda vou estar dentro do conjunto. Né? Então vamos mostrar essas duas coisas. Eu vou pegar dois vetores aqui que são do núcleo da transformação, né? U e V. Então, f de U e f de V são um vetor nulo, né? Por definição, por eles estarem no núcleo. E eu quero saber quanto que é f de U mais V. Bom, como f é uma transformação linear, f de U mais V é f de U mais f de V. Só que f de U é zero e f de V é zero. Então eu tenho um vetor nulo mais vetor nulo aqui. Isso dá o vetor nulo. Ou seja, f de U mais V também é o vetor nulo. Quer dizer que esse vetor aqui, U mais V, também está no núcleo da transformação. Então, o núcleo da transformação é fechado por adição. A multiplicação por escalar é análoga. Né? Se eu considerar lambda um escalar aqui e f de U for zero, né? Então, na hora que a gente calcular o f de lambda U, eu vou ter lambda vezes f de U. Só que f de U é o vetor nulo, então eu vou ter lambda vezes o vetor nulo. E aí qualquer escalar vezes o vetor nulo dá o próprio vetor nulo. Então lambda vezes U também está no núcleo de f. Ora, então essa transformação é fechada por adição e por multiplicação. Então esse conjunto aqui é um subespaço de V. Né? Então o núcleo de uma transformação é um espaço vetorial também, é um subespaço do domínio. Isso vai permitir que a gente fale de algumas coisas interessantes. Esse espaço vai ter base, esse espaço vai ter dimensão,
A gente vai poder olhar para propriedades desse espaço como um espaço vetorial mesmo, né? Eu vou poder construir combinações lineares dentro dele e tudo mais. Bem, uh, em particular, né, o núcleo ele é um subespaço, então, e a gente viu na aula passada que obrigatoriamente a transformação, a aplicação de uma transformação no vetor nulo resulta no vetor nulo. Então, no mínimo, e por ser um subespaço, no mínimo vai ter o vetor nulo dentro do núcleo de uma transformação. Agora, o que acontece quando a transformação tem no seu núcleo somente o vetor nulo? Ou seja, o único vetor que, quando transformado, resulta no vetor nulo é o próprio vetor nulo, né? Aliás, o próprio vetor nulo não, o vetor nulo do domínio, né? Então, o que acontece se o único elemento do núcleo for o vetor nulo? O que a gente vai ver aqui agora é que quando isso acontecer, a função, a transformação é injetora. Né? Injetora quer dizer 1 para 1. Né? Então, cada vetor do domínio está associado a um único vetor do contradomínio, e cada vetor do contradomínio é o resultado, aliás, cada vetor da imagem, né, é o resultado da transformação de um único vetor do domínio. Né? Então, não tem, por exemplo, dois vetores que dão o mesmo resultado. Né? Então, o que a gente vai ver é que tem essa relação de causalidade. Né? Então, a transformação é injetora se e somente se o núcleo contiver somente o vetor nulo. E, ou seja, né, no outro sentido também vale. Se o vetor nulo for o único vetor do núcleo, então a transformação é injetora. Né? Vamos demonstrar essas duas coisas. Vocês estão vendo aqui que esse símbolo C e somente C é uma seta nas duas direções. Então eu tenho que mostrar que F injetora implica que o núcleo só tem o vetor nulo, e a volta, que o núcleo conter só o vetor nulo, implica que a transformação é injetora. Né? Então vamos lá, vamos definir a ida. Né? Se a transformação é injetora, então o seu núcleo é somente o vetor nulo. Então, vou supor que a transformação é injetora e vou supor que U é algum vetor do núcleo da transformação. Então eu sei que f de U tem que ser o vetor nulo, né? Por definição. Se U está no núcleo, é isso. Bem, eu sei, por propriedade das transformações lineares, que se eu aplicar f de zero, se eu aplicar f no vetor nulo, eu vou obter o vetor nulo. Só que eu estou supondo que a transformação é injetora. E a transformação injetora diz o seguinte, olha, se o resultado da transformação aplicada em dois vetores é o mesmo, e a transformação é injetora, então esses dois vetores são o mesmo. Né? Então olha só, se eu estou supondo que U está no núcleo de F, e F de U é zero, mas eu sei que F de zero é zero, sempre, né? Então eu tenho duas transformações do vetor U e do vetor zero que dão no mesmo resultado. Como a transformação é injetora, esses dois vetores, U e zero, tem que ser o mesmo. Né? E é isso que a gente tem aqui. A transformação é injetora, então esse cara tem que ser igual a esse para essa igualdade aqui valer. Né? Então, ou seja, obrigatoriamente, qualquer vetor que esteja no núcleo da transformação injetora tem que ser o vetor nulo. Né? Então a gente provou a ida. Agora, vamos provar a volta. Então, no outro sentido, eu vou olhar para o caso em que o núcleo tem apenas o vetor nulo no seu... Bom, o vetor nulo é o único elemento do núcleo, né? E isso implica que a transformação é injetora. Então, vou supor o seguinte, vamos olhar para o núcleo da transformação, sendo somente o vetor nulo, e eu vou tomar dois vetores quaisquer do domínio da transformação. Né? Então, eu vou supor que esses dois vetores resultam na mesma transformação. Então, se f de U igual a f de V. Lembra, se a minha transformação for injetora, eu vou ter que chegar à conclusão que U igual a V aqui, porque eu estou supondo que f de U é igual a f de V. Se U puder ser diferente de V e eu ainda tiver U igual, f de U igual a f de V, aí ela não é injetora. Mas o que eu vou mostrar é que ela é injetora. Então eu vou supor que f de U é igual a f de V. Então, nesse caso, quando eu subtraio f de V dos dois lados, né, f de U menos f de V dá o vetor nulo. Só que essa transformação é linear. Então, se f de U menos f de V é o vetor nulo, então f do vetor U menos V também tem que ser o vetor nulo. E aí o vetor U menos V está no núcleo da transformação. Só que a gente está supondo, partindo do princípio, que o núcleo da transformação contém apenas o vetor nulo. Então, U menos V só pode ser o vetor nulo. Se U menos V é o vetor nulo, então U igual a V. E aí, o que eu estou dizendo é, olha, se no núcleo o único vetor é o nulo, então, e f de U igual a f de V, né? Então U tem que ser igual a V. Porque senão não tem como ter outro vetor aqui no núcleo.
né? Pela minha hipótese. Então, quer dizer, se o único vetor do núcleo é o vetor nulo, obrigatoriamente a transformação é injetora por esse raciocínio aqui. Então, eu mostrei a ida e a volta. Ou seja, para eu saber se a transformação é injetora, basta eu saber que o único vetor no núcleo é o vetor nulo. E o contrário também. Se eu sei por outros motivos que a minha transformação é injetora, eu já sei quem que é o núcleo dela. É somente o vetor nulo. Né? Então isso vai ser útil para a gente depois, quando estiver estudando essas transformações aí. Bom, a gente fala disso para falar do teorema do núcleo da imagem, que facilita muito a nossa vida. Porque assim, determinar a imagem de uma transformação, determinar o núcleo de uma transformação, tipicamente envolve resolver um sistema linear. Tá? Vocês vão ver lá nos exemplos da aula de hoje e na aula síncrona. E o teorema do núcleo da imagem facilita a nossa vida, porque em vez da gente olhar para os espaços, a gente olha para as dimensões desses espaços. Né? Então, o enunciado do teorema é o seguinte. Vamos olhar para dois espaços vetoriais, V e W. Eles são finitamente gerados, porque eu vou falar da dimensão deles, né? E eles são sobre o mesmo corpo, então eu consigo definir uma transformação linear, F. E o que o teorema do núcleo da imagem diz é o seguinte, que a dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem da transformação é a dimensão do domínio. Então, ó, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é a dimensão do domínio. Cuidado, né? O núcleo é um subconjunto do domínio. A imagem é um subconjunto do contradomínio. E o domínio é o domínio. Então, eu estou associando coisas em conjuntos diferentes, mas as dimensões desses caras têm ligação. Né? Então, para questão de notação, tá? Em português a gente fala também da nulidade. Então, a dimensão do núcleo de uma transformação é a nulidade dessa transformação. E a dimensão da imagem de uma transformação, a gente diz que é o posto dessa transformação. Aí você lembra que existe a ideia de posto lá em VGA, né? Quando a gente está resolvendo sistemas lineares, tem a ideia de posto. E a gente vai ver que o posto de uma transformação tem muito a ver com essa ideia do posto de uma matriz, por exemplo. A gente vai ver quando a gente estudar matrizes e transformações. Tá? Então, se vocês encontrarem algum livro que fala de nulidade e posto, é isto. Né? A nulidade é um número, que é a dimensão do núcleo da transformação. E o posto de uma transformação é a dimensão da imagem dessa transformação. Certo? Bem, vamos demonstrar isso aí. Né? Então, eu quero ver que a dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. Então, para demonstrar isso, a gente vai precisar ver quem são esses números aqui. A dimensão do domínio é dada, é suposta conhecida, né? A gente sabe quem que é. E aí vamos olhar para esses casos aqui. Vamos primeiro olhar para o núcleo da transformação. O núcleo da transformação tem uma base, porque afinal é um espaço vetorial, né? Então, tem uma base. Vamos dizer que essa base aqui tem os vetores de V1 até VK. Então, cuidado, ó. Eu vou considerar os vetores V como os vetores da base, das bases aqui que vão aparecer. Só que os índices, ó, de 1 até K, eles são os vetores do núcleo da transformação. Então, a dimensão do núcleo da transformação é K. Tem K elementos nessa base. E agora eu vou pensar o seguinte. Se eu tenho esses vetores que são vetores da base do núcleo, né? Esses vetores são LI. E como o núcleo é um subespaço do domínio, eu posso completar essa base com mais vetores. K mais 1, K mais 2, até N. E aí eu estou dizendo, então, que a dimensão de V é N. Tá? Então esses números aí eles vão aparecer algumas vezes. Então eu tenho um subconjunto, um conjunto que gera o núcleo, e aí eu tenho o resto do domínio, que ele vai ser gerado por esses caras, mais os outros aqui, K mais 1 até VK mais 1 até Vn. Né? Então, com isso aqui eu vou ter uma base de V1 até Vn, é uma base do domínio. Aí eu penso o seguinte, bom, se eu tenho uma base do domínio, eu posso pensar num conjunto gerador para a imagem. É só eu aplicar a transformação nesse conjunto. Né? Então, F aplicado nessa base aqui de V1 até Vn vai gerar a imagem. Porque aí eu vou ter, basicamente, a transformação, né, de todos os vetores do domínio. Aqui eles vão ser gerados por essa combinação aqui. Então, de V1 até Vn, quando eu aplico F nesse cara, eu estou gerando a imagem. E aí, com isso aqui, a gente vai ter uma noção de quem que é a dimensão da imagem. Porque a gente sabe a dimensão do núcleo e a dimensão de V.
a dimensão do núcleo é K, aqui na nossa demonstração. A dimensão de V é N. E aí, eu só preciso descobrir agora quem é a dimensão da imagem de F. Né? Se eu isolar isso aqui, se isso for N menos K, resolveu o nosso problema. Bom, tem N vetores aqui nesse conjunto. Né? Na hora que eu olho para cada um deles, eu vejo que F de V1 até F de VK vai dar o vetor nulo, porque esses caras são base do núcleo. Então eu posso tirar esse cara aqui do gerador que não vai mudar. Como o vetor nulo é linearmente dependente, eu vou ter um monte de vetor nulo, eu vou ter vou ter K vetores nulos, vai ser 0, 0, 0, 0, K vezes, e aí começa a aparecer F de VK mais 1, F de VK mais 2, etc. Né? Então, esses caras aqui eu posso tirar do gerador, porque eu sei que eles vão ser LD, eu não quero eles na minha base. Então, já removo esses caras do conjunto sem mudar o conjunto gerado. Né? Então, sobra só os caras de K mais 1 até N, aqui gerando a imagem. Né? Eu tiro o vetor nulo, eu não estou tirando informação nenhuma. Né? Então, eu tenho aqui N menos K vetores, né, que geram a imagem. Se eu conseguir mostrar que esse conjunto aqui é LI, eu mostrei que esse conjunto é uma base. E aí, se esse conjunto for uma base, então esse número aqui é N menos K. Né? Então vamos lá. Se esse conjunto for LI, ele vai ser base. E aí a dimensão vai ser N menos K. Vamos mostrar isso aí. Quero mostrar então que esse conjunto F de VK mais 1 até F de Vn é LI. Então a ideia é montar uma combinação linear desses caras que deu o vetor nulo e quero ver o que precisa acontecer com esses alfas aqui. Se eu chegar à conclusão que esses alfas aqui têm que ser todos iguais a zero, então esse conjunto F de VI aqui é um vetor, é um conjunto LI. Né? Então eu tenho isso aqui. Nota que eu estou fazendo o I começar em K mais 1. Então isso aqui é alfa K mais 1, VK mais 1, mais alfa K mais 2, VK mais 2, até alfa N, F de Vn. Né? Então, eu quero descobrir quem são esses alfa Is aqui que podem fazer essa combinação linear da zero. Só que isso aqui é uma combinação linear de transformações lineares. Eu posso escrever isso como a transformação dessa combinação linear. Aí eu tenho F de algum vetor dá o vetor nulo. Ora, esse cara aqui dentro, então, dos parênteses, está, por definição, no núcleo da transformação. Então vamos chamar esse cara aqui de U. Né? Então essa combinação com I indo de K mais 1 até N, de alfa I VI, está no núcleo. Ora, se esse cara está no núcleo, e eu tenho uma base do núcleo, eu consigo escrever esse vetor U como uma combinação linear desses vetores aqui, de V1 até VK. Então a soma de 1 até K, de beta I, VI. Né? Então beta 1, V1 mais beta 2, V2, não sei o que, vai formar esse vetor U aqui. E esse vetor U está no núcleo da transformação. Bom, se esse vetor U pode ser escrito como essa combinação linear com os betas e os vetores de V1 até VK, e ele foi, por definição, aqui escrito como a combinação dos alfas de VK mais 1 até Vn, né, esses dois caras são iguais. Então, de 1 até K, beta I, VI, é igual à soma de K mais 1 até N, de alfa I, VI. Esses vetores são o mesmo. Né? Então, eu posso passar um cara para o outro lado e eu fico com essa diferença aqui. Uma soma com VI indo de 1, com I indo de 1 até N, né, de vários coeficientes aqui, vários escalares aqui na frente. Né? E aí o que acontece? Essa combinação linear desses escalares todos dá o vetor nulo. Só que os vetores que aparecem aqui, VI, é de V1 até VK e VK mais 1 até Vn. Ou seja, eu estou fazendo uma combinação linear meio misturada aqui, mas é basicamente dos vetores de V1 até Vn. E eu quero saber o que precisa acontecer para essa combinação linear dar zero, dar o vetor nulo. Bom, como o V1 até Vn é base do domínio, ela é Li, então, obrigatoriamente, tanto os betas de 1 até K, então beta 1, beta 2 até beta K, e o menos alfa K mais 1, menos alfa K mais 2, etc., até o menos alfa N, tem que ser todo zero, porque esse conjunto aqui é Li. Ora, se isso tudo tem que ser zero, os alfas tem que ser zero também. Então, eu cheguei à conclusão que, para que alfa I, F de VI, somado aqui, nesses vetores, seja o vetor nulo, eu preciso que todos os alfas sejam zero. Ah, aqui é um igual, tá? Todos os alfas sejam zero. Então,
esse conjunto f de vk mais 1 até f de vn, ele é Li, porque esses alfas aqui tem que ser todo zero, né? E como esse conjunto gera a imagem de f e é Li, então ele é base da imagem. E a gente sabe quantos elementos está aqui, ó, de k mais 1 até n, ou seja, n menos k elementos. E aí a gente chega à conclusão que n mais n menos k, aliás, k mais n menos k é n, né? Ou seja, a dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem é a dimensão do domínio, né? Ó, a gente não fez nada aqui, a gente só usou os fatos de que a transformação é linear, né? Então, daqui para cá, depende da transformação ser linear e do núcleo ser um subespaço do domínio, né? E a gente vê que, obrigatoriamente, a gente tem essa transformação aqui, certo? Bem, uma consequência interessante disso, que a gente coloca como um corolário, né? É uma relação importante entre espaços que têm a mesma dimensão, né? Então, se eu tenho uma transformação que leva um espaço V ao espaço W, só que a dimensão desses dois espaços é a mesma, né, e eu tenho essa transformação linear, se qualquer uma dessas condições aqui for verdadeira, todas as outras três vão ser. Então, ou seja, essas afirmações, qualquer uma dessas 4 afirmações aqui é equivalente às outras 3. E aí, para demonstrar isso, bom, isso quer dizer o seguinte, que se a função é sobrejetora, ela é injetora. Se ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. E se ela é bijetora, ela transforma uma base de um espaço vetorial em uma base do outro. Ela transforma a base. Então, se eu aplico a transformação na base de V, eu obtenho uma base de W, né? Isso se o domínio e a imagem, o domínio contra domínio tiverem a mesma dimensão, né? O V e o W tiverem a mesma dimensão, e a transformação for injetora ou sobrejetora, né? Uma coisa implica a outra. E aí, para demonstrar isso, eu vou fazer assim, eu vou demonstrar que a frase de cima implica a frase de baixo, que implica a frase de baixo, que implica a frase de baixo, que implica a frase de cima de volta. Então, assim, qualquer lugar que eu começar, eu vou ter um ciclo aqui, né, de uma coisa implica a outra, e aí todas essas coisas são equivalentes. Tudo implica tudo, né? Então a gente vai demonstrar 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 4, 4 implica 1. Né? Então, vou mostrar que 1 implica 2 e aí automaticamente a gente tira de graça já o 3. Né? Então, vamos supor que a função é sobrejetora, essa é a afirmação 1. Né? Então, a imagem da transformação é o contradomínio. Isso quer dizer que ela é sobrejetora. Quer dizer, não tem nenhum vetor do contradomínio que não seja um resultado da transformação. Né? Então, é isso que eu estou levando em conta. Isso quer dizer que a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio. Só que a dimensão do contradomínio, pela nossa hipótese, é igual à dimensão do domínio. Dimensão de V é igual à dimensão de W. Né? Então, se a imagem é igual ao contradomínio, então a dimensão é a mesma, só que a dimensão do W é igual à dimensão do V. Então, a dimensão da imagem é a dimensão de V. Só que isso quer dizer que pelo teorema do núcleo da imagem, não sobra aqui nada para a dimensão do núcleo. A dimensão do núcleo é 0. E a nossa convenção aqui é que o espaço vetorial que tem apenas o vetor nulo tem dimensão 0. E o único espaço vetorial que tem dimensão 0 é aquele que tem apenas o vetor nulo. Então daqui a gente já tira que se a função é sobrejetora, a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio, e isso significa que a dimensão do núcleo é 0. Se a dimensão do núcleo é 0, o único elemento é o vetor nulo. Só que se o único elemento da transformação é o vetor nulo, essa transformação é obrigatoriamente... aliás, o único elemento do núcleo é o vetor nulo, então automaticamente a transformação é injetora, né, como a gente viu no começo da aula hoje. Então a gente 1 implica 2. Só que aí, bom, se eu estou supondo que ela é sobrejetora e eu concluo que ela é injetora, então ela obrigatoriamente é bijetora, porque ela é os dois. Né? Então 1 implica 2, que implica 3. Agora, vamos ver como 3 implica 4. Então eu vou supor que a transformação é injetora, e bom, bijetora, logo injetora, e aí eu vou ver que a conclusão disso é que se eu tenho uma base do domínio, então f aplicado nessa base vai ser base do contradomínio. Né? Então, vamos partir do princípio que ela é injetora. Então, se ela é injetora, na hora que eu aplico f em cada um desses vetores, eu vou obter, e eles são Li, então eles são todos diferentes, né? Então eu vou obter n vetores diferentes.
Então o número de elementos de f de b e de b é o mesmo. Né? Eu aplico f de V1 é diferente de f de V2, diferente de f de V3, né? Porque a transformação é injetora, é 1 para 1. Né? E aí, quer dizer, se eu conseguir mostrar que esse conjunto é LI, porque aqui eu tenho n elementos. Eu sei que a dimensão de V é n, e a dimensão de W é n também. Então basta eu mostrar que esse conjunto aqui, f de b, é LI, que ele vai ser base de W. Né? Porque qualquer conjunto LI com n elementos, com tantos elementos quanto a dimensão, é base. Né? Então vamos lá. Quero ver se f de b for LI, ele vai ser base. Então eu vou escrever uma combinação linear com todos os elementos de f de b, que são f de V1, f de V2 até f de Vn. E eu vou fazer essa combinação linear com esses escalares aqui, isso tem que dar zero, dar o vetor nulo. Como a transformação é linear, ela pode sair da combinação linear. Então, a combinação linear das transformações é a transformação da combinação linear. E aí, de novo, né, eu cheguei num caso que eu tenho f de uma combinação linear é igual ao vetor nulo. Ou seja, essa combinação linear, α1, V1, blá blá blá, até αn, Vn, está no núcleo da transformação. Só que a transformação é injetora. Então, dizer que isso aqui é verdade quer dizer que esse cara está no núcleo da transformação, mas como ela é injetora, o único elemento do núcleo é o vetor nulo. Então, se esse cara está no núcleo, esse cara é o vetor nulo. α1, V1, blá blá blá, até αn, Vn tem que ser o vetor nulo. Só que isso aqui é uma combinação linear dos elementos da base de V, do domínio. E como são os elementos da base, esse cara é LI, então a única maneira de eu obter o vetor nulo aqui é se todos os alfas forem zero. Só que o que eu estou dizendo é que para que essa combinação linear resulte no vetor nulo, todos os alfas têm que ser zero. Então, esse conjunto é obrigatoriamente LI. Se ele é LI e tem o mesmo número de elementos do que a dimensão, então obrigatoriamente ele é base. Né? Então está demonstrado que se a transformação é injetora, ela transforma a base de um espaço vetorial na base do outro. Se os dois tiverem lembra, tudo isso aqui que eu estou falando vale para o caso do domínio e contradomínio terem a mesma dimensão. Né? E agora vamos fechar o ciclo, ver que se uma transformação leva a base do domínio na base do contradomínio, então ela é sobrejetora. Né? Então vamos supor uma base B, V1 até Vn, ela é base do domínio. E aí f de b é a transformação desse cara aqui. Né? Então, e essa transformação é base do contradomínio. É isso que eu estou supondo. Que esse conjunto aqui, em que eu simplesmente apliquei f nessa base, esse conjunto também é base de W. Estou supondo isso, estou partindo desse princípio. Então, eu vou olhar algum vetor que seja uma combinação linear desses caras da base. Né? Então, um V do contradomínio, que é α1, f de V1, mais α2, f de V2, tal, tal, tal. Né? De novo, combinação linear de transformações, eu posso tirar a transformação da combinação linear, né? Eu mandar a combinação para dentro da transformação, e aí eu chego nessa expressão aqui. Esse vetor aqui de dentro é um vetor do domínio. Né? Então, você percebe que qualquer vetor, eu estou supondo que esse conjunto é uma base, e aí eu chego à conclusão que qualquer vetor que é escrito como uma combinação linear desses caras, é o resultado da transformação de algum vetor de V. Ou seja, qualquer vetor do contradomínio está na imagem da transformação. Então, por definição, então, a transformação é sobrejetora. E aí eu chego terminei o loop, né? Eu posso voltar lá, se ela é sobrejetora, ela é injetora. Se ela é injetora, ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela transforma uma base uma base do domínio numa base do contradomínio. Se ela transforma uma base do contradomínio numa base... Bom, se ela transforma as bases, se ela leva uma base numa outra base, então ela é sobrejetora e aí eu fico nesse loop, né? Então, quer dizer, todas essas frases são equivalentes. Uma implica a outra, que implica a outra, que implica a outra, que implica a outra. Né? Então, retomando aqui, se as dimensões do domínio e contradomínio forem equivalentes e a transformação satisfizer qualquer uma dessas condições, ela satisfaz todas as outras. Beleza? Vamos olhar lá a página da disciplina, lá vai ter exercícios, vai ter exemplos, né? Eu não mostrei aqui, por exemplo, dada uma transformação, como é que a gente descobre quem que é o núcleo, né? Para saber a dimensão do núcleo, por exemplo. Né? Isso aí a gente vai fazer na aula de exemplos e na aula síncrona. Né? Além disso, a gente pode olhar mais alguns exemplos
dessas consequências aqui, né? Então já verificar essas coisas. E na segunda parte da aula, a gente vai ver a definição de isomorfismo, automorfismo e outras operações desse tipo, certo? Então, olhem lá a página da disciplina e lembrem de fazer os exercícios e as listas, beleza? Até mais.